Olá, meus amigos e as amigas, bem-vindos. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente tem algumas dúvidas a respeito de quando repetir a biópsia em pacientes com câncer de próstata, de baixa agressividade e que estão em protocolos de vigilância ativa. A vigilância ativa é uma espécie de acompanhamento onde, após o diagnóstico do câncer de próstata de baixa agressividade, nós não partimos para um tratamento imediato, mas sim nós acompanhamos esse paciente periodicamente, a cada 3 meses, com exame de sangue, exame de toque retal, repetindo a ressonância magnética pelo menos uma vez por ano e tendo a necessidade de repetir a biópsia em alguns casos. Então esse vídeo é exatamente para você que já está em vigilância ativa, conhece alguém que foi diagnosticado com câncer de próstata e quer entender um pouco mais. E eu vou trazer isso no contexto de uma pergunta enviada pelo nosso canal aqui do YouTube. Então eu estimulo você a deixar aqui as suas dúvidas, seus comentários. Vai ser um prazer poder ajudá-los com informações relevantes. Tema: câncer de próstata, quando repetir a biópsia no Gleason 6, entenda de uma forma direta. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, eu sou urologista, cirurgião especializado no tratamento do câncer de rim, próstata, bexiga, testículos, pênis nos homens e no testículo, e nas mulheres, câncer de rim, de bexiga. Eu trabalho e coordeno a minha clínica, a Clínica Uruonco aqui em São Paulo, e coordeno também uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar aqui o site www.clinicauruonco.com.br ou então nos seguir aqui nas redes sociais. Vai ser um prazer interagir com vocês. Bom, se você quiser pular direto para o conteúdo desse vídeo aqui para a parte que lhe interessa, aqui na descrição embaixo você vai poder ver os minutos, né, onde os tópicos importantes. Então você não precisa assistir o vídeo por completo, basta procurar aqui na descrição desse vídeo o tópico que mais lhe interessa e pular direto. Primeira pergunta aqui foi um comentário e uma pergunta do nosso telespectador aqui, o Paulo Borges. Ele comentou no vídeo: minha ressonância da próstata veio com PIRADS 4 ou PIRADS 5. E agora, tenho que fazer biópsia? Se você quiser acessar esse vídeo, basta escanear esse código de barras. E a pergunta do Paulo é a seguinte: bom dia, doutor. Desde que eu recebi o diagnóstico de câncer de próstata em setembro de 2023, eu passei a acompanhar seus vídeos para entender o caso e conversar com o meu urologista. Um breve relato, né? Em breve relato, suas orientações foram muito úteis. Obrigado, viu, Paulo? Fico feliz em ter ajudado, pois pude ir bem mais preparado para decidir que tipo de cirurgia faria. Operei pela robótica, sou um paciente de 64 anos, tinha um PIRADS 4, um Gleason 3+4, um Gleason 7, agressividade intermediária. Realizei a cirurgia no dia 24 de janeiro agora de 2024, na Clínica São Vicente, na Gávea, Rio de Janeiro. Isso aí, Paulo, tá recente, né? Agora sigo com a sonda em casa no processo de recuperação e continuo vendo os vídeos para me preparar para as próximas etapas do tratamento. Paulo, muito obrigado aí pelas palavras. Desejo uma excelente melhora para você e, claro, fico feliz em saber que os nossos vídeos aqui têm ajudado muitas pessoas como você a passar por um momento tão difícil. Bom, aqui embaixo, se você quiser procurar o conteúdo, nos links de descrição aqui embaixo, e se inscrever no canal. Mas vamos direto agora ao ponto, que é o tópico desse vídeo. Bom, a Jo Salvador comentou no vídeo: qual é o valor normal do PSA em homens de 40 a 75 anos? Descubra mais sobre o PSA total e livre. Novamente, o código de barras vai levar você direto para esse vídeo, caso você tenha interesse. Bom, ela fala o seguinte: um ano atrás, após um episódio de prostatite, o PSA de 4 foi pedido uma ressonância e acusou um PIRADS 4. Então, o que significa isso? O paciente em questão aqui teve uma prostatite, uma inflamação da próstata. Logo em seguida fez uma ressonância e veio uma suspeita ali, né? Um PIRADS 4. O que é o PIRADS 4? É aquela escala que vai de 1 até 5. 5 significa 65 a 80% de chance de ter câncer. Em PIRADS 1, a chance é menos de 1% de ter câncer. Portanto, quanto maior é o PIRADS, maior é a chance do paciente ter um câncer de próstata. E no caso aqui em questão, era um PIRADS 4, o que levou o paciente a fazer uma biópsia e que acusou o Gleason 6, que lembra, é o câncer de próstata de menor agressividade. E aí o paciente entrou em vigilância ativa. Aqui a Jo não fala para a gente se o paciente em questão, quantos fragmentos da biópsia, tá faltando aqui a quantidade de fragmentos comprometidos por câncer. Porque lembra, para entrar em vigilância ativa, você tem que ter um PSA até 10,
você tem que ter uma expectativa de vida maior que 15 anos, você tem que ter até 3 fragmentos, de 2 a 3 fragmentos comprometidos com câncer na sua biópsia, Gleason até 6, e no fragmento, em cada fragmento com câncer, não pode haver mais de que 50% do fragmento tomado pela doença. Esses são os critérios clássicos para o paciente entrar em vigilância ativa. Então aqui ela não deixou claro. Bom, o PSA entrou em vigilância ativa e o PSA baixo, 2.4. E aí a ressonância esse mês, o nódulo se manteve sem alterações de tamanho, porém o PSA caiu para 1.9 e o PIRADS foi para 2. Olha só a pergunta, seria correto pedir uma nova análise do material coletado para a biópsia? O paciente tem 66 anos, olha que interessante. Então, lá atrás o PSA era mais alto e o PIRADS era mais alto. E aí o paciente acabou fazendo uma biópsia e descobriu um câncer de baixa agressividade. Agora, tanto o PSA quanto a ressonância, os dois melhoraram. Caiu o PSA. Por que isso? Porque provavelmente lá atrás, o valor do PSA que foi visto era uma mistura do foco de câncer com a prostatite. Então é bem provável agora que o paciente tenha melhorado da prostatite e só tenha o câncer de próstata, que provavelmente não está crescendo. Mas a resposta para a Jo é a seguinte: sim, existe a necessidade de repetir uma nova biópsia após a primeira biópsia que foi feita no intervalo de 6 meses a 1 ano. Isso é muito importante. Por quê? Porque você pode estar diante de um falso negativo. Pode ser que a primeira biópsia não tenha detectado o foco mais agressivo do câncer. Portanto, nós temos que fazer sim uma nova biópsia. O que pode ser feito, no caso em questão, é pegar o fragmento da biópsia que foi feita lá atrás, sem a necessidade de submeter o paciente a um novo procedimento, e pedir para um outro laboratório de referência emitir um laudo confirmatório, como se fosse uma segunda opinião. A gente pega o mesmo tecido e manda para um outro laboratório e pergunta para eles: olha, você concorda com esse laudo de câncer Gleason 6? Isso a gente chama de revisão de lâminas, revisão de biópsia. E é uma forma de não submeter o paciente novamente a uma biópsia. Agora, uma vez que a intenção é seguir no protocolo de vigilância ativa, nesse caso é sim necessário repetir o que nós chamamos de biópsia confirmatória. O que a maioria dos especialistas no mundo não concordam é se uma terceira, uma quarta ou uma quinta biópsia deve ser feita. E muito menos ainda concordam qual é o intervalo que deve ser dado entre uma biópsia e outra. Portanto, a biópsia confirmatória é algo que todos nós urologistas concordamos, mas as novas biópsias ou as rebiópsias no futuro, essas aí ainda são aspectos de debate. Portanto, é muito importante que o paciente tenha uma discussão muito franca com o médico, com a equipe assistente, repetir a ressonância magnética pelo menos uma vez ao ano aqui, para ver se não surgiram novos nódulos, e na eventualidade dele precisar fazer uma nova biópsia, nós recomendamos que essa nova biópsia seja uma biópsia de saturação, ou seja, 21 fragmentos, e se de preferência tiver disponível, fazer com a técnica transperineal, que é a técnica que coloca as agulhas através da pele do períneo e não através do reto. A gente consegue conseguir acessar regiões da próstata que são mais difíceis de acessar com a biópsia transretal, a biópsia tradicional. Tá? Esse aqui é um exemplo de um laudo de como vem a identificação de um nódulo dentro da próstata do paciente, que é a classificação de PIRADS. Esse material vai para um laboratório e novamente o patologista vai fazer uma contraprova para ver se nessa nova biópsia houve o aumento do número de fragmentos com câncer ou um aumento na agressividade da doença. Por exemplo, a primeira biópsia era um fragmento Gleason 6, repetiu a biópsia, passou para 3 fragmentos ou 4 fragmentos Gleason 6. Isso é um aumento de doença. Outra situação, era um Gleason 6, um fragmento, passou a ser um Gleason 7, um fragmento. Houve uma progressão, houve um aumento de agressividade, portanto esse paciente seria retirado do protocolo de vigilância ativa. Esse estudo é um estudo importante que foi publicado em 2021 numa revista importante, uma das mais importantes revistas de urologia do mundo, que é a Journal of Urology, e ela avaliou, na verdade, tentou responder a seguinte pergunta: será que a ressonância magnética ela pode ajudar em selecionar os pacientes para vigilância ativa com um risco favorável? Então, o que esses pacientes foram selecionados? Eram alguns pacientes que tinham um câncer de próstata Gleason 7. Então não era o 6, era o 7, era um pouquinho mais agressivo, 3 mais 4. Mas eles mesmo assim queriam fazer vigilância ativa.
Então esses pacientes eles foram identificados e a gente sabe que ainda é um pouco controverso fazer vigilância ativa para o Gleason 7. E para ajudar essa seleção, esses pacientes foram submetidos à ressonância magnética e eles acabaram sendo em algum momento submetidos à cirurgia. Então, eles foram acompanhados. O estudo queria responder, será que era factível alguns desses homens não fazer a cirurgia? Então, eles pegaram 1.117 homens com câncer de próstata Gleason 7 que estavam programados para fazer a cirurgia de próstata. Eles fizeram uma ressonância antes da cirurgia e analisaram a próstata que foi removida na cirurgia. E aí eles avaliaram vários critérios. E o que eles viram que, se antes da cirurgia a ressonância mostrava-se suspeita para câncer, a chance desse paciente, na verdade, ter um tumor mais agressivo na cirurgia aumentava em 2,5 vezes. Portanto, indicando que se a ressonância mostra um sinal feio, digamos ali, antes da cirurgia, é melhor que você opere esse paciente e não siga em vigilância ativa. E outra coisa, se o exame de ressonância estivesse alterada, a chance do tumor também ser não só mais expansivo, mas também mais agressivo, aumentava em 3,8 vezes. Então, a conclusão do estudo é que a adição da ressonância magnética aumenta a acurácia na detecção de câncer de próstata mais agressivo. Então, é uma ferramenta muito útil para nós médicos quando orientamos os nossos pacientes. Um outro ponto aqui importante para finalizar, um estudo publicado na mesma revista, 2021, e ele queria responder a seguinte pergunta: será que a vigilância, será que a descontinuidade, né, os pacientes que saem da vigilância ativa, né, por que motivo eles saem? O que acontece para que eles não prossigam sendo acompanhados e acabem sendo operados? Então, esse estudo ele objetivou avaliar quais são os fatores associados aos pacientes que saem da vigilância ativa. No total foram 8.541 pacientes em vigilância ativa, que foram acompanhados por 5 anos. E o estudo queria observar qual era a tendência dos pacientes permanecerem ou não no protocolo, qual era a chance deles manterem a sua próstata no decorrer do acompanhamento e quais eram os fatores de risco associados à descontinuidade. Por que eles saíam do protocolo de vigilância ativa? Então, o estudo mostrou que 51% dos pacientes acabaram descontinuando a vigilância ativa no intervalo de apenas 4 anos de acompanhamento. Então, a gente chama de drop-off, os pacientes saíram do protocolo de vigilância ativa. E quando eles investigaram quais foram os principais motivos que levaram o paciente a descontinuar a vigilância ativa, o principal deles foi pacientes mais jovens, o cirurgião e o próprio paciente tendiam a ser um pouco mais agressivos no tratamento da doença, né, pela longa expectativa de vida do paciente. O ano do diagnóstico. Pacientes diagnosticados nos últimos 10 anos tinham mais chance de serem submetidos a uma retirada do protocolo de vigilância ativa. Por quê? Porque os exames de imagem melhoraram. A ressonância acaba detectando uma progressão da doença de forma muito mais precisa do que no passado. Pacientes com muitas comorbidades também acabavam saindo da vigilância ativa, porque não podiam repetir com muita frequência as biópsias. Pacientes tratados em centros acadêmicos de referência. Isso aqui não está muito claro o motivo. Cirurgiões que têm alto volume, né, de tratamento cirúrgico, então um viés aí dos cirurgiões para indicarem o tratamento, que se sentem seguros e confortáveis e com bons resultados. E claro, características adversas do próprio tumor. Então é importante você entender que vigilância ativa é um capítulo da urologia e é importante você ter todas as informações disponíveis aqui para discutir de forma muito aberta com o seu médico a real necessidade de uma nova biópsia, depois dessa rebiópsia de confirmação que eu falei para você que é essencial. Agora, e as próximas biópsias subsequentes? Quantas biópsias você vai fazer no futuro? Então, é importante ter um engajamento do paciente nesse protocolo de vigilância ativa e entender também os riscos envolvidos. Então, eu deixo aqui minha mensagem final, estimulo você a se inscrever aqui no nosso canal, enviar sua mensagem, enviar suas dúvidas, nós vamos ler todos os comentários e fazer vídeos futuros aqui relacionados às suas dúvidas. Espero mais uma vez ter ajudado, muito obrigado e até a próxima.